Por que tantos católicos deixam a Igreja Católica? Essa pergunta foi feita pelo repórter da Globo na entrevista com o Papa Francisco em sua recente visita aqui no Brasil. O Papa confessou que não estava por dentro das estatísticas e da situação concreta da Igreja do Brasil. Eu gostaria de contribuir com o debate simplesmente dizendo: tampouco eu sei as causas. Eu também não sei por que tantos católicos deixam a Igreja Católica. Porém, gostaria de acrescentar um detalhe na descrição do quadro geral. A grande realidade é que nós temos protestantismo dentro da própria Igreja Católica. E é isto que dificulta o nosso diálogo ecumênico com os protestantes. Ou seja, nós queremos viver em paz e tranquilidade com os nossos irmãos protestantes. No entanto, o grande problema é que eles não sabem com quem estão dialogando, porque nós temos uma Igreja Católica completamente infiltrada de protestantismo. Então, na realidade, quando eles muitas vezes acham que estão dialogando com a Igreja Católica, estão dialogando com o ramo protestante que está dentro da Igreja Católica. Assim, a saída da Igreja Católica para muitas pessoas significa simplesmente uma mudança de endereço e não de mentalidade. Ou seja, inúmeras pessoas já eram protestantes enquanto ainda se achavam católicas. Como assim? Bom, para fazer um juízo tão severo com relação a essas pessoas, nós precisaríamos talvez definir de forma bastante rápida e prática o que é o protestantismo. A essência do protestantismo é que cada protestante é o seu próprio Papa. Ou seja, o protestante, ele é o Papa que tem o critério de interpretação infalível da Sagrada Escritura e daquilo que é a Palavra de Deus. Ora, nós católicos não pensamos assim. Nós católicos cremos que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou Pedro e os seus sucessores com um serviço humilde de interpretar de forma infalível as Sagradas Escrituras, de tal forma que cada Papa, ao interpretar infalivelmente as Sagradas Escrituras e a tradição da Igreja, está prestando um serviço ao católico. Assim, quando nós vemos, por exemplo, que a mídia, de uma forma geral, espera que o Papa Francisco, do dia para a noite, vá mudar os ensinamentos da Igreja Católica e, assim, ele possa se abrir para o mundo moderno e mudar toda a moralidade católica, nós vemos que essa mídia tem uma mentalidade que não é católica. Ou seja, o Papa, ele não tem esse poder. Um Papa só pode fazer este serviço da interpretação infalível das Sagradas Escrituras em sintonia com os seus numerosos predecessores. Veja, suponhamos uma hipótese que um dia venha um Papa que declare infalivelmente algo contrário ao ensinamento que já foi declarado infalível. Ora, este Papa, ou ele não é Papa e é simplesmente um herege apóstata, ou então todo o edifício da fé católica irá cair por terra, será um colapso total. Ou seja, não pode existir contradição no magistério pontifício. E se houver uma contradição, é porque ou nós não entendemos direito aquilo que foi dito no passado, ou nós estamos traindo a essência da Igreja Católica. De tal forma que, por exemplo, o Concílio Vaticano II não poderia jamais, e de fato não o fez, não poderia contradizer o Concílio Vaticano I e nem o Concílio de Trento. Ele pode sim complementar, ele pode apresentar a fé de sempre de uma forma nova, renovada, mas ele não pode mudar os ensinamentos da Igreja.
tal forma que um Papa não é um déspota, um Papa não é um tirano arbitrário e nem é, para usar a linguagem de Bento XVI, um oráculo, um sujeito que está lá para receber luzes divinas e ele, então, é que é a fonte da revelação. Não, o Papa não é a fonte da revelação. A fonte da revelação é nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que ele deixou para os seus apóstolos e é transmitido ao longo dos séculos, a Igreja simplesmente presta o serviço de interpretar aquilo que foi deixado. É assim que o Papa, sim, pode e deve interpretar a palavra de Deus com autoridade em sintonia com os seus predecessores. Agora, quando nós vemos que os protestantes negam essa autoridade do Papa, nós vemos um sintoma claríssimo que cada protestante é o seu próprio Papa. Ou seja, esse é o princípio do livre exame das Escrituras proclamado por Calvino, não é? Ou seja, cada um pode interpretar a Escritura do jeito que quiser, cada um é o seu próprio Papa. E quando nós vemos dentro da Igreja Católica este espírito, não é, ser cada vez mais incentivado em meio aos fiéis, alguns grupos de fiéis, nós estamos diante de um fenômeno de neoprotestantismo dentro da própria Igreja. É assim que teólogos liberais como Hans Küng, Leonardo Boff ou o padre Torres Queiruga e Companhia Limitada, estes teólogos, na verdade, já deixaram de ser católicos há muito tempo. Eles são neoprotestantes que interpretam a fé como se eles mesmos fossem o Papa.